Olá, meu nome é Bianca Luciano, eu sou psicóloga formada pelo Unisagrado e atualmente eu realizo especialização na área de assistência dermatológica, com ênfase em doenças de pele e hanseníase, e também na área de neuropsicopedagogia. É com imensa alegria que eu venho falar aqui, a convite do São Francisco, a respeito de um tema bastante relevante, que é a importância do amor na relação mãe e filho, tendo como enfoque aqui principalmente os bebês, as crianças e os adolescentes. Bom, é um tema bastante amplo e complexo, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu gostaria de começar pela gestação. A gestação é um período super importante no estabelecimento da relação da mãe com seu bebê e também do bebê com a mãe, de certa forma. Nesse momento, o bebê ele tem a capacidade de sentir aquilo que a mãe sente, as emoções, as sensações. E tudo isso ele vai ficando registrado naquilo que muitas pessoas estão estudando sobre um psiquismo fetal. Então, essas memórias, elas ficam registradas e elas tendem a influenciar, inclusive, ao longo de toda a nossa vida. Então, o amor entre a mãe e o seu filho, ele já é estabelecido desde esse momento. Muitas mães dizem, que mesmo sem conhecer o seu bebê, elas têm a capacidade de amá-los. E outras pesquisas apontam que quando a mãe pensa nesse bebê, quando a mãe acaricia a barriga, a alteração cardíaca do bebê, ela também se altera. Do bebê aqui no caso o feto. Então, para a gente começar a pensar sobre o amor nessa relação, é importante a gente pensar que já na gestação, essa relação ela está sendo construída. Bom, e depois então da gestação, a gente tem o nascimento do bebê, que é um momento muito importante. Esse início da vida tem um autor que ele chama de primeiríssima infância. E quando a gente pensa naquilo que a gente chama de desenvolvimento emocional primitivo, que é um tema complexo, mas de grande importância para o desenvolvimento humano, a gente pode pensar que no início da vida do bebê, a forma como ele vai sentir o amor da mãe é através de um contato corporal. E esse contato corporal, ele vai desde a forma como a mãe segura esse bebê, a forma como a mãe acolhe esse bebê e também a forma como a mãe amamenta. Eu quero dar um enfoque maior aqui na questão da amamentação, porque ela é de grande importância no estabelecimento da relação da mãe com o seu bebê, no fortalecimento dessa relação, que inclusive nesse momento ele é tão importante, seja a amamentação via seio ou via mamadeira, ele precisa ser um momento da mãe e do filho, um momento em que haja paciência, relaxamento, porque as bases do amor que a criança vai ser capaz de sentir no futuro, elas estão sendo construídas nesse momento, a partir desse momento principalmente. Então, a forma como ela já vai se relacionando com a mãe nesses primeiros meses de vida é muito importante porque vai refletir na forma como ela vai se relacionar com as pessoas na vida futura. E é ainda nesse período do desenvolvimento que acontece algo muito importante. Até por volta dos 4, 6 meses, o bebê ele não enxerga a mãe como separada dele. Ele enxerga a mãe como uma extensão dele. Então ele pensa que ele e a mãe são a mesma pessoa. E nesse momento também acontece aquilo que a gente denomina de preocupação materna primária,
que é um momento em que a mãe ela está agindo praticamente que exclusivamente a favor do seu bebê. Então é um momento que a gente ouve muitas mulheres dizendo, né, que elas estão numa dedicação muito mais intensa para o seu bebê do que às vezes para elas mesmas ou na relação conjugal e etc. E é importante que haja essa fase, porque nesse momento o amor que o bebê consegue sentir advindo da mãe se dá principalmente através dos gestos e não tanto das palavras em si, né? O que acaba se modificando muitas vezes com o passar do tempo. Porém, é muito importante que a mãe saia dessa posição e assuma uma posição de resgate à sua função como amiga, como mulher, como esposa. É importante que ela retome esses papéis sociais, porque somente uma mãe que se ama é capaz de amar verdadeiramente o seu filho. Então, nesse amor materno, a mãe, ela começa a dar possibilidade para que, na medida do possível e na medida da fase de desenvolvimento do filho, seja ele bebê, criança ou adolescente, o início de uma independência, de uma autonomia, para que esse filho ele também comece a se estabelecer como pessoa diante do mundo. E esse amor real, ele vem na medida em que a mãe também assume uma maternidade real. A gente sabe o quanto os pesos sociais são colocados em cima das mães, de livros que falam como elas devem agir, de pessoas que dizem para elas como elas devem amar. E muitas vezes elas deixam de lado aquela intuição particular que elas têm. Quem tem mais de 2 filhos pode perceber, muitas pessoas falam, que a forma como cuida de um muitas vezes é diferente da forma como cuida de outro. A forma como direciona o amor para um é diferente da forma como direciona o amor para outro. E é importante que nessa maternidade real, a mãe assuma as suas fragilidades como mãe, assuma os desafios, assuma que muitas vezes vai ser difícil e tá tudo bem ser difícil, tá tudo bem cansar. O amor ele perpassa por isso. A criança, o adolescente, eles têm esse feeling da mãe, dessa mãe real, dessa mãe que demonstra, dessa mãe que age da maneira mais sincera que ela consiga. É esse amor que é construído no cuidado, na confiança, na constância, na percepção de quem se é. E para finalizar, eu gostaria de recitar um trecho de uma música do Nando Reis, que ele diz: "Para você, guardei o amor que aprendi vem dos meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre e feliz." Então que a gente possa refletir sobre essa ideia de que a família, as relações iniciais, a troca de amor, o dar e o receber, eles são a base para uma vida saudável e para que a gente possa amar uns aos outros. Obrigada!